Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não conhece, eu sou o Daniel Matheus Ladeira. Tenho tido nesse canal a oportunidade de falar com vocês sobre uma série de assuntos, dos mais variados ramos das ciências humanas. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um autor que chama Robin George Collingwood. Esse é um autor clássico da teoria da história e da historiografia. É um autor que atualmente é conhecido como filósofo, mas enquanto ainda estava vivo, ele era conhecido realmente pelas suas contribuições à teoria e à filosofia da história. Ele foi um pensador britânico, nasceu em 1889, morreu em 1943, se distanciou de certa forma da pegada ou do status quo dominante epistemológico da escola de Oxford, foi onde ele estudou, era filho de um literato, de um pensador, de um intelectual também, Collingwood teve uma série de influências, como do italiano Benedetto Croce, teve influências de alemães como William Dilthey, e a sua obra-prima foi um texto publicado póstumamente em 1946, que foi organizado por um de seus alunos, que é o texto A Ideia de História, ou A Ideia da História. O pensamento do autor, para alguns comentaristas, pode ser dividido em dois momentos. O momento pré-reconstrução, pré-imaginação histórica, vamos assim dizer, e o momento propriamente dito da imaginação histórica. Num primeiro momento, esse pensamento do Collingwood ele estaria voltado mais especificamente para a necessidade de uma catarse filosófica diante da história. Então o historiador ainda necessitaria do filósofo que o tira da caverna para realmente compreender o mundo do pensamento e das ideias e tudo mais. O segundo momento, isso parece que inverte na pegada ou na ideia do Collingwood, porque é justamente a história quem vai fazer a sua catarse à filosofia. O que isso implica? Isso implica em um fator preponderante, que é, para Collingwood, assim como a questão copernicana colocou para a filosofia a questão da física, isso é, a filosofia teria que se utilizar da física, da ciência física, para dar as suas explicações e construir os seus discursos racionais. Assim também para Collingwood, o século XIX traz a questão histórica para o centro do debate da filosofia, causando assim a realidade de que não teria como construir filosofia a partir desse momento sem a questão da história. Justamente porque a frase mais falada ou mais comentada entre nós do Collingwood é: toda história é história do pensamento. É uma questão que o Collingwood continua a partir de autores como John Locke, como David Hume, que é como se dá o pensamento, o que é o pensamento, Então ele continua aí essa escola trazendo as suas respostas singulares, Então, para ele, a história enquanto objeto e método foi capaz de trazer um novo viés a respeito da investigação da natureza humana. Olha só, frase dele: a maneira correta de investigar a mente humana é por meio dos métodos da história. O que caracteriza a história para Collingwood é o pensamento. Sua frase mais conhecida, a história da humanidade é a história do pensamento, ou especificamente toda a história é história do pensamento. Ele faz uma distinção, entre a física e a história, entre a paleontologia e a arqueologia.
A física fala sobre determinados eventos físicos. A história fala sobre a intencionalidade das ações. O paleontólogo, ele lida com vestígios e os seus aspectos cronológicos desses vestígios que ele encontra. O arqueólogo lida com esses vestígios e os seus significados. Isso significa que na arqueologia, assim como na história, há um esforço hermenêutico, há uma questão interpretativa da questão, ou melhor, uma questão compreensiva da história, mais do que uma explicação e mais do que a busca por uma causalidade. Essa distinção fica ainda mais clara quando ele dá um exemplo sobre as questões interior e as questões exterior. Por exemplo, vamos pegar a história de César. Nós poderíamos falar sobre exterioridade na história de César, como a travessia de César, quantos homens tinha com ele, o nome do navio que o César andou, o nome do rio que ele navegou, como que se deu o sangue no Senado quando César foi apunhalado por Brutus, né? Então, todas essas questões são questões que ele diz exteriores, questões físicas, questões cronológicas. Agora, o confronto institucional entre César e os seus assassinos já é uma questão histórica. Ou seja, uma questão peculiarmente histórica porque é uma questão interior, é uma questão de significados, de motivações. E a história, o historiador, faz exatamente isso. Ele lida com questões de significados e motivações do passado. O historiador só usa termos causais, né? O historiador abre mão de causalidades. Essa ideia de uma história que busca causalidades e efeitos é uma ideia que ele vai dizer, isso não é uma questão histórica. Porque quando o historiador usa o termo causalidade, não tem a ver com a causa física de um evento, mas tem a ver com o pensamento por meio do qual a ação de um agente veio a acontecer. Qual foi a motivação de Brutus ao apunhalar César no Senado? Né? Essa é a questão peculiarmente histórica, do pensamento histórico. Eu vou ler ele na íntegra aqui, né? Os processos da natureza podem, portanto, ser propriamente descritos como sequências de meros eventos, mas os da história, olha só, da natureza pode, o da história não tem como. Eles não são processos resultantes de meros eventos, mas de ações. Ações que possuem um interior consistido de processos, constituído por pensamentos. E aquilo que o historiador busca são os processos do pensamento. Toda história é história do pensamento. Ou seja, o historiador ele busca para além do como aconteceu, ele busca o porquê isso aconteceu. E por fim, né, a última empreitada do historiador é compreender um pensamento que motivou a ação do agente a partir de uma reconstrução desse pensamento. Isso implica em ver por si a situação de César e pensar por si o que César pensou sobre a sua situação e possíveis maneiras de lidar com ela. A história do pensamento, portanto, toda a história, é o reenactment, né? A reconstrução do passado na mente do próprio historiador. Então, o historiador é capaz de reconstruir o pensamento que motivou a ação de um indivíduo no passado. Aí você pode dizer para mim assim, uma implicação dessa, né, uma fala dessa causa uma série de desconfortos. O primeiro desconforto que causa mas não há um distanciamento temporal
de mim e do César, ou de mim e do Platão, não há um distanciamento subjetivo de mim e do César, de mim e do Platão. Ele vai dizer, olha, a história do pensamento é uma história universal. O pensamento é universal. E aí você pode dizer, poxa, mas nós estamos falando sobre uma distinção de contexto, né? Então nós estamos longe um do contexto do outro. E de fato, né, ele vai compreender que há essa distinção contextual. Mas essa distinção contextual, ela causa uma diferença no resultado da reconstrução do pensamento. Mas o pensamento em si, ele continua idêntico. Ele é possível de ser acessado, porque a história do pensamento, ela é uma história universal. Isso não implica que o pensamento está fora do contexto, porque eu estou acabando de dizer para vocês que o resultado desse pensamento, dessa reconstrução, é um resultado diferente do pensamento de Platão ou de César, certo? Então eu reconstruo o pensamento de César, o pensamento de Platão. O resultado disso é diferente, porque o contexto é diferente, mas o pensamento, ele é idêntico, porque o pensamento, ele é universal. Aí você pode dizer para mim assim, como assim é universal? Não existe contexto? Aí eu faria uma outra pergunta para você, mas quem delimita o contexto? Quem delimita o contexto? O contexto importante do César é a política, o contexto importante do César são as relações que ele está imbricado, o contexto importante do César é a sociedade onde ele foi criado, mas quem delimita isso? Né? Ou seja, o pensamento, e eu não sei, eu posso estar muito errado, mas eu percebo uma influência hegeliana muito forte nesse sentido, porque o pensamento, ele tá aí, ele é um todo, ele é universal. Por isso, o pensamento pode acontecer identicamente em contextos diferentes. Bem, é bastante abstrato o assunto, sim, porque nós estamos falando de teoria da história, mas eu acho que se você prestar atenção, dá para ter uma contribuição. Então, para ele, essa reconstrução que nós fazemos, que o historiador faz, ela é diferente e igual, né? O pensamento pode ocorrer outra vez idêntico em contextos diferentes, justamente porque ele pode pensar as possibilidades como a gente pensa. E, cara, isso eu particularmente achei, estudando o Collingwood, eu achei muito próximo daquilo que o próprio Weber falava para nós. Porque o Weber, ele é um cara que quer buscar a intenção, a motivação, o ethos da ação social. Isso significa, ele pretende buscar historicamente o que é que motiva os significados dessas ações, e não meramente a descrição de fatos. Essa é a primeira semelhança que eu percebi do Weber. A segunda semelhança que eu percebi com o Weber é justamente esse fato, porque o Weber diz para nós sobre as possibilidades históricas. Né? Então, quando nós olhamos para historiadores mais convencionais, né? E eles dizem assim, o historiador não trabalha com si, né? Não, o Weber vai dizer, o historiador trabalha com si, porque quando nós tentamos reconstruir a história, quando nós tentamos fazer essa aproximação histórica, nós precisamos de lidar com as possibilidades históricas que aconteceram naquele momento, certo? Então, vamos analisar o contexto do impeachment da Dilma. Em 2016, nós tínhamos uma série de possibilidades históricas naquele momento. Se nós vamos estudar a ação da Dilma naquele momento, quais eram as possibilidades históricas que ela tinha naquele momento, e a partir das possibilidades históricas nós podemos fazer história. Então tem essa verossimilhança aí que eu achei entre os dois, né? Então ele vai dizer, eu consigo organizar de maneira idêntica o pensamento de Platão. O resultado disso será diferente, por causa que o meu contexto é diferente do que ele estava inserido. Ele está contra, basicamente, os inimigos que ele está tentando atacar aqui com a teoria dele, né?
são dois inimigos, que é o primeiro tipo de ceticismo, que predomina o contexto, isso é, fora de contexto não tem como acessar esse pensamento. Se não tem como acessar esse pensamento, então, fora desse contexto, nós não conseguimos reconstruir. Ponto. O segundo tipo de ceticismo que ele vai combater é justamente o idealismo elevado ao extremo, que é o seguinte: a ideia não tem nada a ver com o contexto. Então, basicamente, o que ele traz para nós é que, olha, tem sim um afeto, algo que afeta o pensamento contextualmente, mas também tem sim uma identidade no próprio pensamento. E o historiador é essa pessoa capaz de reconstruir, de fazer uma mediação do passado para o presente. Ou seja, essa é a aula. Eu queria trabalhar com vocês esses 3 pontos, né? O primeiro ponto, a importância da reflexão histórica para o pensamento a partir do século XIX. Né? O segundo ponto é a questão da história se ocupar como objeto de estudo do pensamento. Toda a história é a história do pensamento. E terceiro ponto, o historiador é esse mediador capaz de reconstruir essas intencionalidades do pensamento, do processo de pensamento para o seu contexto, que é um contexto diferente, mas com um pensamento idêntico, com resultados diferentes. Enfim, basicamente acho que é isso que eu queria trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelada do Saber. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu like, comentar aqui embaixo. É isso aí. É hora de dar tchau!